O presidente estadunidense Donald Trump anunciou um tarifaço global impondo uma taxa mínima de 10% sobre todas as importações. Países considerados maus atores comerciais por Trump vão enfrentar tarifas ainda mais altas, tipo a China, que vai ter uma carga de 54% sobre os seus produtos. Trump justificou a medida como uma declaração de independência econômica, alegando que os Estados Unidos não vão tolerar mais práticas comerciais que ele chama de desleais. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. Tradicionais aliados como a Itália, a Austrália, o Reino Unido classificaram essas novas tarifas como errôneas e injustificadas. A China prometeu contramedidas, enquanto Israel, Coreia do Sul e Japão expressaram surpresa e preocupação. Por aqui, no Brasil, todos os produtos exportados para os Estados Unidos vão estar sujeitos a tarifas de 10%. Mas os ministros da área econômica e do núcleo político do governo Lula analisam que o Brasil se deu relativamente bem. Sexta-feira, 4 de abril de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar mais uma vez com o professor de Relações Internacionais, o Fabrício Pontin. Professor, seja muito bem-vindo, um prazer falar contigo. Gabriela, o prazer é todo meu, sempre muito bom poder trocar uma ideia contigo. Vamos falar então sobre o tarifaço do Trump, né? Esse dia que ele usou como vamos dizer assim, um show midiático na Casa Branca também. As tarifas que o Trump mostrou, inclusive numa tabela gigante, para contribuir para esse show midiático, elas variam, essas tarifas, conforme o país, né? O país mais prejudicado é a China, que já havia sido sobretaxada em 20%, então a gente vai ter uma tarifa total de 54%. Eu te pergunto, antes de mais nada, antes da gente esmiuçar esse tarifaço todo, se a intenção do governo Trump é cercar a China e impedir que ela aumente uma presença mundial. Bom, Gabriela, se essa é a intenção, um método um pouco estranho para provocar isso. Porque se a tarifa fosse apenas para a China, até seria justificável, mas como ela é uma tarifa global, ela acaba incentivando os países a fazerem acordos multilaterais, acordos de livre comércio multilaterais que não incluem os Estados Unidos, e que acabam beneficiando a China como, digamos assim, um ponto focal de distribuição, tanto para exportação quanto para importação. Então, primeiro, acaba prejudicando o consumidor norte-americano, que vai pagar agora para consumir um produto made in China um tanto mais caro, porque a gente sabe a tarifa, ela acaba ser, inicialmente, né, o primeiro impacto dela é no consumidor do país que faz a tarifa. A gente às vezes tem um efeito como se a tarifa fosse aplicada ao país que exporta, ao país que importa. Na realidade é o país exportador, que no momento que recebe o bem, né, que acaba, digamos assim, onerando esse bem. E essa oneração vai acabar no consumidor final americano. A China, ao perder o consumidor norte-americano, ela vai procurar alternativas para distribuir os seus bens. Então, na realidade, até acaba aumentando o nexo, né, o leque de consumidores potenciais para o produto chinês. Acaba tirando, claro, o mercado norte-americano, pelo menos nesse momento. Acho que isso é uma coisa que a gente pode conversar, o quanto esse movimento tarifário realmente vai beneficiar os produtos feitos na América, porque essa questão do Trump. Ele espera substituir o produto made in China por um produto made in the USA, né, feito nos Estados Unidos. Será que isso vai realmente acontecer? Será que o mercado norte-americano tem fôlego para compensar isso? Ou vai criar um efeito paradoxal também interno, que o americano vai continuar
consumindo produto feito na China, apesar do tarifaço, só que vai ser um movimento inflacionário global que vai afetar inclusive o produto norte-americano. A gente não sabe muito bem como é que vai ser esse efeito primário, né? Mas mesmo se a China perder os Estados Unidos, há o fator, ela pode ampliar o seu leque. Por quê? Porque outros países são afetados por esse movimento, vão perder os Estados Unidos como comprador e vão estar procurando um ponto focal. Vou fazer uma pausa bem rapidinha para te lembrar que você pode fazer o seu dinheiro render, aprender a investir e você não precisa ser especialista nessa história. O Eduardo Moreira vai trazer uma nova temporada do Investidor Mestre e você vai poder aprender mesmo se você não tem intimidade nenhuma, se você é uma pessoa que só deixa o seu dinheirinho na poupança, você vai aprender agora com o Investidor Mestre. O Edu, ele tem mais de 20 anos no mercado financeiro, então todos nós, eu inclusive, podemos aprender com ele. Você pode garantir a sua vaga no link em detalhesdecl.com.br, dá uma pausa aqui, coloca o seu e-mail rapidinho, você também vai estar apoiando o nosso videocast aqui quando você faz isso, para assistir a aula que vai ser online, gratuita, no dia 15, que é uma terça-feira, 8 horas da noite. Vamos voltar para a nossa conversa? Eu perguntei a respeito da China, porque o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, ele chamou a atenção no ICL Notícias sobre que dos 193 países, 151 têm uma troca comercial maior com a China. Então, ele chamou muito a atenção para isso. Então, por isso, eu falei do cerco no entorno da China. Agora, o Brasil também foi afetado. O que vai doer no bolso dos brasileiros, professor? Porque o Brasil ele ficou ali entre os países, como Argentina e Reino Unido também, que vão ter os seus produtos taxados no percentual de 10%, que no fim das contas é o mais baixo do pacote. Aliás, acho que vale a pena chamar a atenção também para o trabalho do Itamaraty nesse processo todo, né, que foi fundamental para conseguir demonstrar qual era o papel do Brasil nessa relação comercial com os Estados Unidos, né? Então, Gabriela, várias vezes que a gente conversou aqui no ICL, uma das coisas que a gente conversou várias vezes, constantemente, é que às vezes não ser a prioridade dos Estados Unidos é uma coisa boa. A América Latina não é uma primeira prioridade do governo norte-americano. Então, o que acabou acontecendo? O Brasil não foi um alvo primário nessa discussão das tarifas. Muito também, eu acho que você tem razão, os analistas têm razão, quando puxam um pouco do mérito do Itamaraty de tentar mitigar, né, o dano possível. Em teoria das relações internacionais, a gente fala muito em diplomacia de dois níveis, que nem sempre você consegue um resultado bom, mas quando você consegue o pior resultado possível, muitas vezes isso já pode ser causa de celebração, né? Essa taxação de 10%, eu acredito não, está demonstrado pelos números tarifários que os Estados Unidos opôs dentro desse grupo de países, que era o melhor resultado que tinha. Nenhum país foi taxado a menos de 10%. Só que daí vem a pergunta, qual é a consequência disso para as exportações brasileiras para os Estados Unidos, né? Então, nominalmente, a principal exportação brasileira que é afetada é aço. O aço brasileiro era taxado em 0% e agora é taxado em 10%. A primeira coisa que quem está nos ouvindo tem que entender é o seguinte, essa taxação de 10% não é uma taxação para o aço no Brasil. Ela é uma taxação que ela é feita pelo governo norte-americano e que é repassada para o público norte-americano. Então, ela é um desincentivo ao consumo do aço brasileiro para aumentar a competitividade do aço americano. Isso, então, a oneração, no primeiro momento, é sobre o produto nos Estados Unidos. O produto no Brasil, ou melhor, a compra do produto por parte dos Estados Unidos continua no preço nominal que sempre esteve, a princípio. A questão é, quem é que nos Estados Unidos, quais distribuidores de aço que trabalham com o setor de empreiteiras, esse tipo de coisa, né, principalmente, vão comprar esse aço sabendo que esse aço vai ser taxado em 10%. Ele vai continuar competitivo no mercado norte-americano com esse sobretaxamento de 10%. Se ele não tiver competitivo, o que vai acontecer? Vai baixar a demanda por aço brasileiro na exportação. Isso vai ter consequências para a venda do aço no Brasil. Por quê? Porque o empresário no Brasil vai querer, digamos assim, compensar
essa perda, né, que ele vai deixar de vender no mercado norte-americano, no mercado brasileiro. Tem duas formas de compensar essa perda. A primeira é apostando no aumento no número de unidades vendidas no Brasil, baixando o preço no Brasil. Como assim? Então, como assim, Fabrício? Você pode baixar o preço e compensar a perda? Sim, porque daí você espera aumentar o teu número de vendas baixando o preço, certo? Ou você pode aumentar o preço no produto brasileiro, porque dentro do Brasil internamente há uma menor competição pelo aço, né? Inflacionar o valor do aço no Brasil, aumentando o valor dessa venda no Brasil, o que aumentaria os custos, né, da construção civil no Brasil globalmente. Isso seria ruim daí, porque, claro, afeta preços, a gente sabe, vai ter um movimento inflacionário aí relacionado com esse setor. De qualquer forma, o empresário que está no setor de aço vai ver como fazer essa compensação. São esses dois os movimentos possíveis. O primeiro movimento, que é o movimento de baixar o preço, ele aposta que o mercado pode aquecer no Brasil e ele pode vender mais. Se ele não acredita que ele pode vender mais, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o preço no mercado brasileiro para os compradores dedicados que ele tem no Brasil. Esses compradores dedicados, eles não têm tanta competição, não tem outros vendedores, não. O Brasil não importa aço, né? Nós só exportamos. Agora vai ter um excedente de aço no Brasil. O que vai acontecer com esse excedente que não está sendo exportado? Ele vai criar uma baixa ou um aumento de preços? Vai depender do humor do nosso mercado, né? Se ele causar digamos assim, o aço no Brasil a estacionar, ele vai criar uma estagnação nesse mercado, que é um mercado estratégico no Brasil, e, portanto, vai afetar a economia brasileira como um todo. Vários economistas, eu acho que é praticamente unanimidade, os economistas alertando que provavelmente a gente vai ter uma recessão, né? Então a inflação vai subir muito. E tem até um dado sobre isso que acho que é interessante de trazer, sobre o Fed de Atlanta, alertando para os índices de confiança de consumo nos Estados Unidos, que já caíram para os níveis de 12 anos atrás. Então, eu acho que é fundamental você falar sobre isso, professor. Vamos lá, então. O que está acontecendo? Os mercados estão percebendo que isso vai afetar os movimentos de precificação e de disponibilidade de bens. O cara que trabalha dentro de setores industriais, de setores agrícolas, de setores de varejo, dentro dos Estados Unidos, ele está percebendo que ele não pode mais confiar nos movimentos de precificação que ele tinha antes. Por quê? Porque com esse movimento tarifário, ele vai ter uma instabilidade no mercado dele. Ele vai ter que comprar americano, isso pode ser bom para o mercado norte-americano. Bom, a gente não sabe, né? Vai ter um movimento inflacionário imediato só na cadeia de distribuição. Como a cadeia de distribuição vai mudar, né? As cadeias de distribuição vai mudar e isso afeta o preço. Então, só isso já vai ter um efeito imediato dentro da economia norte-americana. E não só da economia norte-americana, de todas as economias que estão nessas cadeias. Basicamente, o Trump está provocando uma guerra fiscal global a partir disso. Nós não tínhamos uma guerra fiscal global, nós tínhamos um mercado global do ponto de vista de tarifas, de acordos, que estava mais ou menos estável tu mesma falou, há uns bons 10 anos. A gente teve um momento de um pouco de instabilidade por causa da pandemia, mas essa instabilidade não foi exatamente das tarifas, ela foi do mercado estar estagnado, porque estava todo mundo em casa, porque tu tinha uma crise de saúde pública enorme, né? Esse mercado estava se recuperando e o Trump agora provocou essa instabilidade global através da imposição dessas tarifas, porque agora a gente não sabe como vai ficar esse mercado diante de excedentes, diante de mudanças de postura de preço e tudo mais. Então tem uma tendência muito forte aqui. Essa tendência vai afetar o cara que está no mercado, porque esse camarada não vai entender mais como é que funciona a rede de distribuição dele, ele não vai mais confiar nos preços que ele podia confiar antes. Então, a tendência de precificação que ele tinha, que era mais ou menos estável, né, mais ou menos previsível, deixa de ser. E daí a confiança no mercado cai por terra. A gente está vendo um índice aqui que vale a pena prestar atenção, Gabriela, é o seguinte, é o ouro. A gente está vendo a substituição do dólar como indexador do ouro como indexador. O ouro está dando um retorno incrível. Por que o ouro está dando um retorno incrível? Porque nesse momento a gente está vendo a moeda dólar perdendo o seu valor de indexação. Por quê? Porque ela perdeu confiança. Então, como o dólar vai variar, tu precisa de um outro marcador de indexação. Bom, o marcador de indexação clássico é o ouro. Pimba, pode olhar, o ouro está dando um retorno de indexação muito melhor do que o dólar poderia dar.
ou dava até bem pouco tempo atrás. Isso é um sinal de perda de confiança no mercado norte-americano. A queda do dólar hoje nos mercados globais foi muito pronunciada. E professor, aí aqui o preço vai subir pela inflação generalizada? Quer dizer, como é que vai atingir o bolso dos brasileiros, no fim das contas? A reação do mercado brasileiro ela está muito predicada na capacidade de consumo do consumidor final brasileiro, consumo per capita, ok? Se o consumo per capita no Brasil permanecer como está, que é ruim, os preços devem subir, porque a economia não vai ter capacidade de compensar as perdas do mercado nas exportações. Então, o que acontece? O empresário tenta compensar a perda subindo o preço no mercado interno, porque ele vê que fica estável, ele tem um produto que está vendendo ou tanto quanto ou menos, para compensar isso dentro dos custos de produção dele, ele aumenta o preço. Né? É um movimento, abre aspas, natural. Muitas aspas nesse natural, tá bom? Por outro lado, o que pode acontecer é, se tiver um aquecimento no mercado, o empresário pode apostar numa baixa do preço para aumentar a quantidade de unidades vendidas. Então, ele abaixa ele abaixa o preço e aumenta a quantidade de unidades vendidas no mercado interno para ter mais competitividade interna. Só que para isso funcionar, ele precisa ter consumidores dispostos a pagar o preço menor. Ou seja, o nexo de consumidores tem que poder aumentar. Para isso acontecer, a gente tem que ter um movimento econômico no Brasil de, digamos assim, otimismo no consumo. Não é onde a gente está agora. Então, a tendência do Brasil nesse momento é ser bastante vulnerável, mesmo que é só, abre aspas, 10%. Sim, é só 10%, mas antes era nada. Então, é aquela questão, né? O produto está em oferta, tá, mas tu queria comprar ele. Não adianta nada o empresário colocar um produto em oferta no mercado que não tem demanda. Né? Se as pessoas não vão comprar, o preço de não comprar é zero. Então não adianta você ter um produto em oferta no mercado que tem pouca demanda, ele fica estagnado igual e vai criar um movimento inflacionário igual. Só que daí pode ser não necessariamente inflacionário, pode até causar deflação, né? Que é a perda do valor do produto, só que deflação também é sinal de estagnação. Né? A gente quer um pouquinho de inflação, nós precisamos de um pouquinho de inflação, um pouquinho, pelo amor de Deus, porque significa que o mercado está aquecido. Né? Então, se os produtos estão baixando de preço e não estão saindo das prateleiras, isso é muito ruim também. Né? E é um risco que se corre, especialmente no momento que a economia brasileira está com pouco movimento. Nós estamos com um consumidor pessimista no Brasil. Né? Tanto que o governo federal está tentando um monte de coisa para estimular o consumo e o consumidor não está respondendo com o consumo, ele está respondendo pagando dívida, ele está respondendo talvez guardando um pouquinho de dinheiro, mas o consumidor médio brasileiro tem uma poupança baixíssima, então na real ele está só sobrevivendo. Né? Isso nos torna muito vulneráveis. Para fazer uma comparação, lembra lá na crise de 2008 que o Lula falou da marolinha? Sim. Naquele momento, as condições do mercado brasileiro eram muito boas diante de uma recessão norte-americana, porque o nosso mercado de consumidores estava aquecido. Então, a gente se beneficiou daquela crise no primeiro momento. Por quê? Porque afetou os preços no Brasil e o nosso consumidor estava aquecido. Não é o momento que nós estamos agora. O consumidor brasileiro está passando pela terceira, quarta crise de capitais consecutiva. Né? Então, isso causa uma tensão muito forte dentro dos preços. Muito bom isso, professor. E eu pergunto em relação ao que o Brasil pode fazer em relação a isso, porque é basicamente o lobo negociando com o cordeiro. Aqui a gente teve a Câmara dos Deputados aprovando o projeto que permite que o governo brasileiro entre numa retaliação, vamos usar essa palavra aqui, né, com países, com blocos que imponham essas barreiras comerciais aos produtos do Brasil, que é a tal da lei da reciprocidade que a gente tanto tem comentado. Só que a gente tem esse histórico do governo Lula, que é um histórico de conciliação, e até a gente falava sobre essa negociação diplomática. A gente teve o corpo do Itamaraty indo para os Estados Unidos agora, preparando o terreno, convencendo a autoridade, fazendo reunião. Então, qual que é o cenário que se coloca para o Brasil agora? Quais são as medidas que o Brasil pode adotar sem escalar demais essa história, né? Que o próprio Trump, na verdade, está escalando. Então, parece que qualquer
coisinha, né, qualquer faísca pode virar um fogaréu muito maior. Nesse sentido, a taxação dos Estados Unidos para o Brasil ser limitada a 10%, ela também é um sinal, digamos assim, ela é uma espécie de limite, né, que facilita um pouco as negociações bilaterais nesse momento. É bem diferente do que aconteceu, como tu mencionaste, com a China. O que isso vai, abre aspas, obrigar, fecha aspas, o Brasil a procurar outros parceiros, primeiro lugar, e segundo lugar, procurar alternativas para estimular o consumo interno. São dois movimentos dificílimos de fazer nas condições materiais pela qual passa a economia brasileira nesse momento. E se você quiser a minha opinião, Gabriela, aqui eu acho que a gente tem muito claramente o que o Trump quer, certo? Porque essa é uma pergunta que todo mundo está fazendo. Por que o Trump está cometendo esse economicídio? Por que o Trump está cometendo um ato que claramente vai aumentar o valor dos preços ao consumidor norte-americano? O consumidor americano não vai ficar feliz de estar pagando mais caro pelo privilégio de consumir produtos made in America, feitos nos Estados Unidos. Isso não existe. Esse consumidor não existe, certo? O cara quer continuar comprando pelo preço que ele estava comprando semana passada. Qualquer consumidor quer isso. A não ser que ele perceba uma alta no salário dele. Daí ele até negocia. Se o consumidor percebe uma alta no salário dele, ele negocia a alta do preço. Mas não vai ser o que vai acontecer nos Estados Unidos, porque essa história da substituição da manufatura, isso é uma miragem. E os trumpistas sabem disso. Então, por que o Trump está fazendo isso? Eu acredito que a gente tem que ler isso como um jogo de troca. O Trump quer mais parceiros políticos. Qual é uma excelente forma de criar as condições ideais para, digamos assim, os discursos de uma extrema-direita, de uma direita mais reacionária, crises econômicas? Ao criar condições ideais para crises econômicas em países que são adversários políticos dos Estados Unidos nesse momento, o que o Trump está fazendo é também criar condições para a emergência de governos mais alinhados com o governo do Trump. E me parece que é esse o jogo. Ele está fazendo um jogo de troca. Se isso vai dar certo ou não, a gente está observando, por exemplo, no caso do Canadá, né, que é um exemplo, que o Trump está tentando agitar, o Canadá está criando mais uma consolidação do centro democrático dentro do Canadá. Mesma coisa parece ter acontecido na Inglaterra e parece estar acontecendo na França e na Alemanha. Só que esse é o primeiro movimento. O jogo de 4 anos é um jogo que vai dizer, tem 2 eleições aí, tem a eleição de meio e a próxima. Né? Quase todos os países têm isso, tem eleições congressionais no meio do caminho. O Brasil é uma exceção, mas a maior parte dos países tem. De qualquer forma, nós temos eleições presidenciais ano que vem, que vão ser afetadas por esses movimentos econômicos, queira a gente ou não. Então, é um jogo aqui que é um jogo de criar uma situação econômica global mais, digamos assim, favorável politicamente para o grupo político ao qual o Trump se vincula e no qual ele quer ser hegemônico. Me parece que é essa grande sacada aqui. Essa é a sacada do Trump. Então a aposta dele é que a economia não só do Brasil, mas de vários países que são democracias relativamente frágeis, que são afetadas por esse movimento tarifário, ele vai ter um efeito interno nos Estados Unidos que é compensado para o Trump pelos efeitos externos. Se essa estratégia vai dar certo, a gente não sabe, mas ela não é uma estratégia tão vulgar quanto ela parece inicialmente. Ela tem uma lógica interna, especialmente no momento, como a gente estava colocando antes, não só o Brasil, mas vários países ao redor do mundo sofrem com condições materiais de reação a esse tipo de pressão, que são muito vulneráveis, são muito frágeis, são países frágeis politicamente. Mas a alternativa para a Alemanha perdeu na Alemanha. Sim, perdeu nessa eleição. O que acontece daqui a 2 anos quando o centro democrático não consegue responder a essa tensão tarifária? Como é que a extrema-direita alemã vai responder a isso? Vai dizer, vocês acharam que eles eram capazes, eles não são, estamos aqui. Né? Então, me parece que a aposta trumpista vai muito nessa direção. Né? Que é uma direção globalmente muito perigosa. Isso significa que os países não têm capacidade de resistir? Não, a gente está vendo que tem. Né? Inclusive internamente dentro dos Estados Unidos. Só que não é tão simples quanto, ele está cometendo suicídio econômico. Né? Não, olha, tem que cuidar para a gente não partir do princípio que essas pessoas são burras. Né? É uma presunção muito perigosa essa.
não, ele está sendo estúpido. Olha, cuidado, né? Não necessariamente. Na realidade, tem lógica no que esses caras estão tentando. É uma agitação dos mercados internacionais, é uma criação de uma instabilidade global e de uma recessão global que favorece movimentos. Hoje, por exemplo, a França entrou em contato com o Brasil, né? O Macron entrou em contato com o Itamaraty dizendo: vamos acelerar a parceria com a União Europeia, né? Então, por quê? Porque esses acordos multilaterais vão ser essenciais para responder esse tipo de movimento de tarifa e para manter algum tipo de estabilidade, tranquilidade e tentar mitigar os movimentos inflacionários que o Trump está tentando causar. Se a gente olhar, por exemplo, para o The Economist, chamando de dia da ruína, porque o Trump justamente está chamando de dia da libertação, então é uma sátira, né? Como é que isso afeta a popularidade do Trump? Porque antes, quando você perguntava, né, se fazia essa pergunta, existe uma resistência ao Trump nos Estados Unidos? No começo era não, a resposta para essa pergunta. Agora já está se passando a ser um sim. Então, o quanto isso também, até onde ele pode esticar essa corda, né? Eu acho que essa pergunta final que eu deixo. Então, Gabriela, até onde ele pode esticar a corda? Eu vi um dado bem interessante que 35% do eleitorado americano aprova as medidas do Trump. Esse número é um número que pode ser enganoso, porque 35% do eleitorado, a pergunta que eu te faria, esses 35% correspondem a quanto por cento do público votante? Essa é a primeira pergunta que tem que ser analisada no caso norte-americano. Se esses 35% do eleitorado total forem os 51% dos votantes motivados que votaram no Trump na última eleição, para ele o placar continua bom. Ele está com uma medida impopular global, mas que não muda os eleitores que são os eleitores que garantem para ele as vitórias nas eleições que ele precisa ganhar. Essa é a leitura pessimista. Ok? Então a leitura pessimista é: o Trump está fazendo um jogo que é um jogo que, digamos assim, incentiva o eleitor que ele tem. O eleitor que ele tem não sai do quadro dele por enquanto, e inclusive compra que o movimento inflacionário é culpa das elites globais e que os americanos têm que lutar pelo que é americano e vai entrar nessa jogada. Esses 35% vão continuar nessa jogada. Daí tem, digamos assim, uma leitura um pouco mais otimista, ou que vai ser mais dizendo o contrário ao Trump, que é: não, na realidade, o Trump está vendo vários dos locais que ele ganhou a eleição mudando de perfil político. Por quê? Porque a inflação está funcionando como uma taxação natural, as pessoas estão atribuindo essa inflação como uma inflação do Trump, porque elas estavam vendo um mercado com um tipo de preços e agora com outro tipo de preços. A inflação que era só do ovo agora está virando de todos os produtos, né? Está muito mais, digamos assim, espraiada dentro do mercado norte-americano, e isso vai afetar o votante. A grande questão para o ano que vem é: as eleições de meio de termo, de meio de mandato do Trump, elas são um referendo. Sempre são lidas como um referendo. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é: elas vão ocorrer normalmente? Como essas eleições vão ocorrer? O quanto os republicanos vão ter capacidade de manipular essa eleição? Não dá para esquecer, os republicanos hoje têm todo o Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara, e eles têm a Suprema Corte para decidir a legalidade ou ilegalidade de medidas de controle de voto. O quanto a sociedade civil norte-americana vai ter capacidade de suportar essas pressões assim nesse próximo ano? Esse é um grande ponto de interrogação. E o Trump segue forte. Mas a popularidade dele diminuiu. A minha curiosidade é: a popularidade dele está diminuindo entre os eleitores comprometidos? A questão do Trump não é ele ser impopular. A questão do Trump é ele ser muito popular entre os eleitores que votam. A gente vai ter que acompanhar isso e vai ter que acompanhar como a inflação decorrente dessa recessão vai afetar o consumidor médio norte-americano e, sobretudo, o quanto a oposição vai conseguir colocar esse movimento inflacionário no Trump. Exatamente. Esse Tá é um tudo em ponto aberto. fundamental. Professor, obrigada demais. É sempre um prazer te receber por aqui. E a gente sempre sai aprendendo e abrindo a cabeça para tudo que está acontecendo. Obrigada demais. Um abraço e até uma próxima. Gabriela, muito obrigado. Até uma próxima.
Obrigada também você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado e Investimentos. Na sequência tem o Rolê ICL. Lembrando que o Em Detalhes você pode ouvir nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até mais. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso. Entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.